Portal Tenura de Notícias recebe mais uma vez com prazer a presença da doutora Luana Vegian Stoniolo. A doutora Luana, que é médica geriatra, formada pela USP de São Paulo, atende na Clínica Sim, em Ibitinga, e realiza atendimento, inclusive, em domicílios, né? Faz as visitas nas casas quando necessário, quando o paciente não consegue se deslocar até o consultório. E a proposta da doutora Luana é sempre estar aqui presente, trazendo aí muitas informações sobre os cuidados, né? O tratamento aí nessa faixa etária que é tão difícil, né? Quando a gente fala dos idosos, tem que ter muita cautela, porque é muito fragilizado. E por isso a doutora Luana traz hoje um tema muito interessante, inclusive até porque a gente está no verão, muito calor, sol intenso, sobretudo temperaturas altas e que podem causar, para quem não se hidratar, muita desidratação. E nos idosos, aparentemente, o idoso tem muito mais risco de desidratação, doutora? Pois é, Dani. Olá a todos. Esse é um assunto, principalmente nessa época, que é muito válido a gente se atentar, tá? A desidratação, principalmente no verão, causa muitas hospitalizações nos idosos. É um período do ano bem frágil para essa população que não toma esse cuidado. O idoso tem muito mais risco de desidratação do que um adulto, né, que a gente está acostumado aí. Por quê? O percentual de água no corpo do idoso é em torno de 45% a 50%, enquanto no adulto é 60%. Então, eles já têm um percentual menor. Fora que no nosso cérebro a gente tem um localzinho que a gente chama de centro da sede, que é onde estimula a gente a ter sede, lembrar de beber água. Então, nossa, tô com sede, preciso beber água. Esse centro da sede no idoso não está tão eficaz como antes. Então, eles não sentem sede como sentia antigamente. Ingere menos líquido. Exatamente. Desidrata mais fácil, né? Por conta do percentual de água que já é menor. Tem menos sede. A urina deles também tem menos capacidade de se concentrar. Então, geralmente, eles fazem um xixi menos concentrado. Então, eles perdem mais água pelo xixi. Outra coisa é problemas de memória que muitos deles vêm tendo. Esquece de beber água, não lembra se já bebeu ou não, né? E, às vezes, problema também de mobilizar, de se locomover, né? De locomoção. Tem dificuldade para ir até o filtro, para ir até a geladeira, acaba não levantando para beber água. Tem idosos que têm, e é muito comum, incontinência urinária. Então, para não ter que ficar indo ao banheiro ou com medo de fazer xixi, escapar, principalmente quando sai ou quando não está em casa, acaba não bebendo água com medo de piorar essa incontinência. Tudo isso ajuda a facilitar essa desidratação. Fora a deglutição, tem muitos idosos que conforme vai fragilizando, pode engasgar, né? Então também acaba diminuindo aí a hidratação. Por isso o idoso tem muito mais risco de desidratação do que um adulto. E quais seriam essas manifestações aí da desidratação? Como que a gente pode observar? Porque assim, para nós, no dia a dia, você conviver, você cuidar de um idoso, tem que ter alguns critérios e observar sintomas, doutor. E nesse caso da desidratação junto a um idoso? Sim, como que a gente pode perceber isso? O idoso vai ficar com a pele mais seca, com a boca seca, o olho fica fundo, a pressão começa a cair, os batimentos começam a aumentar, o batimento do coração fica mais acelerado. O idoso passa a ter uma tontura, uma fraqueza. Em muitos casos, a desidratação pode levar até confusão mental. Então, às vezes, vai para o pronto-socorro com uma confusão mental, fraco, as pessoas acham que tem alguma doença ali por trás, mas não, às vezes é só a desidratação. E a desidratação, a falta de água também piora até intestino preso, por exemplo, que muitos deles têm, né? E há casos até de a desidratação causar febre, né? Então, geram vários sintomas aí que a gente precisa ficar atento. E agora, neste caso, como que a gente pode prevenir? Quais seriam as dicas, né, para a gente poder cuidar dessa pessoa idosa? O que a gente orienta? O ideal é ingerir no mínimo 2 litros de líquido por dia. Líquido, quando eu digo líquido, não é só água. Aí a gente pode incluir chá, suco, frutas líquidas que tem bastante água, melão, melancia, sopa, gelatina. Então, 2 litros de líquido por dia.
Nos dias mais quentes, como a gente está vivendo agora, seria até mais que 2 litros, tá? 2 litros no mínimo. E quando o idoso está ou com uma diarreia ou vômito, que está tendo perda, esse número também precisa aumentar, precisa ser mais do que 2 litros. Fazendo a ressalva de alguns idosos que têm alguns problemas específicos de saúde, aí vai conversar com o seu médico, por exemplo, um problema de coração, que a gente precisa restringir o líquido, porque senão tem algum sintoma daquele problema, mas isso são doenças específicas e o médico vai orientar o paciente. No geral, é no mínimo 2 litros por dia. Assim, aos familiares, né? Como tem aquilo que a gente falou sobre o idoso sente menos sede, o idoso tem dificuldade de lembrar de beber água, tem dificuldade de acesso à água, familiares, vamos oferecer com frequência. Então, você vai beber água, lembra da sua mãe. Mãe, vamos tomar um copo de água? Então, oferecer o líquido com mais frequência, nem que for para beber menos, mas com várias vezes por dia, né? Então, o papel aí do familiar em ajudar o idoso a lembrar. Outra coisa, naqueles idosos mais resistentes, que não gostam de água, tudo bem, vamos dar os líquidos de preferência daquele paciente, daquele idoso. Gosta de suco tal, de chá, lembrando dessas outras coisas líquidas que eu citei. Se a pessoa não quer beber água, tudo bem, não é o ideal, mas vamos tentar substituir. Exatamente, por outros líquidos para não ficar sem. E aquelas pessoas que têm alguns problemas, lógico, menos álcool, né? Que bebida alcoólica aumenta a diurese aí, faz mais xixi e acaba desidratando também. E os refrigerantes também entram nessa categoria de prejudicar mais do que beneficiar? Na verdade, o refrigerante também é considerado um líquido, né? Mas ele prejudica em outros sentidos. Ele tem muito sódio, então às vezes também faz urina então, não mais, é o ideal. Piora o açúcar no sangue, então não é o ideal, não é o mais saudável, né? E os idosos que têm aquelas doenças específicas que às vezes atrapalham essa questão da hidratação, por exemplo, a incontinência ou um problema de deglutição, vamos tentar tratar isso aí para não atrapalhar, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, principalmente a atenção. Às vezes eu dou dica no consultório, porque às vezes a gente passa o dia sem beber água e nem percebe que você bebeu um copinho, você não percebe. Como que a gente faz para se atentar para isso? Enche lá uma garrafinha de 500 ml e saiba que você tem que tomar 3, no mínimo, 4 garrafinhas daquela. Então, pelo menos você está conseguindo enxergar, você está quantificando ali o tanto de líquido que você está bebendo. É um jeito da gente ficar mais atento. Portanto, tá aí a doutora Luana Vergian Stoniolo, como geriatra, médica formada pela USP de São Paulo, está aí com um amplo leque de orientações que você pode no dia a dia ter aí, né, numa possibilidade de cuidados, né, naquele cuidado especial que nós devemos ter com os idosos. Para você que tem aí necessidade de uma consulta, né, tem um parente, um familiar que precisa, inclusive a doutora Luana vai em domicílio, ela visita aí nas casas e faz o atendimento. Pela clínica, sim, você pode fazer agendamento de horários, né, para consultas pelo 33429533. A clínica, sim, fica na rua José Zapata 261. E claro, doutora Luana, a gente abre espaço para mais temas aqui, né? E até uma próxima conversa. A gente agradece pela sua presença aqui em nosso portal Ternura e também transmitindo este áudio para o nosso Jornal Falado, os jornais falados da Ternura FM. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Dani.